Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar a respeito do início de todas as temporadas de Rick and Morty, ou seja, falar dos 3 primeiros episódios de forma bem rápida, obviamente, porque são muitos episódios, e classificar e fazer um ranking dos melhores inícios de temporada de Rick and Morty. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar eu vou falar pra vocês todos os episódios da primeira, segunda até a sexta temporada, os primeiros, segundos e terceiros episódios, depois eu vou ranquear esses episódios, pelo menos nos critérios que eu achei que são mais viáveis, eu vou explicando pra vocês enquanto eu for falando, e depois eu vou utilizar essas informações pra gerar o ranking das 6 temporadas. Então se vocês tiverem alguma ideia, digam aqui abaixo, né, se vocês tiverem alguma forma melhor, eu corrijo de repente em outro vídeo, mas nesse momento eu acho que essa forma ficou bem interessante. Então, só recapitulando pra vocês, eu vou colocar imagens aqui dos episódios e o título de cada um deles. O primeiro episódio da primeira temporada é o episódio piloto, né, ou pilot, que eu chamaria do episódio das sementes, né, pra vocês se lembrarem. A gente tem também o segundo episódio, que é o Lawnmower Dog, que é o episódio do Bola de Neve. Aí o terceiro episódio é o Anatomy Park, que obviamente é o episódio que traz o Anatomy Park, que é aquele parque lá dentro do cara. Então é um episódio que eu gosto bastante, eu diria que desses 3, o meu favorito é justamente o Anatomy Park. Depois na segunda temporada a gente tem o episódio A Wrinkle in Time, que é aquele episódio que eles dividem a tela em vários pedaços, né, que tem aqueles viajantes do tempo. Esse episódio eu também gosto bastante. Depois tem o episódio Morty Night Run, que eu acho um dos melhores episódios da série, que é o episódio do peido, que é o episódio, né, do Chrombopoulos Michael, que é o episódio do Blips and Sheets. É um episódio que tem muitas coisas importantes pro decorrer da série. Então também é um episódio que tá bem alto no meu ranking, como vocês vão ver. E o terceiro episódio da segunda temporada é o episódio Autoerotic Assimilation, que é o episódio da unidade. Também é um dos meus episódios favoritos de Rick and Morty, não tá no meu top 10, mas com certeza tá entre os melhores. E a terceira temporada chegou com tudo, né? Chegou com o pé na porta com o episódio Rick Shank Redemption, que é o episódio da memória do Rick, é quando a gente descobre pela primeira vez que o Rick perdeu a sua Diane e a sua Beth, ou seja, ele nunca chegou a ter uma família. O nosso Rick não tem o próprio Morty, não tem a própria Summer, ele teve que mudar de realidade. É o episódio do Session Sauce, é o episódio que traz muita coisa importante também, eu diria que em termos canônicos é um dos 5 maiores episódios até o momento, então com certeza tá bem alto na minha lista também. Depois, um dos episódios mais fraquinhos de Rick and Morty é o episódio Rick Mancing the Stone, que também é conhecido como episódio do Mad Max, né? É um episódio que tem alguns momentos interessantes, mas eu colocaria entre os mais fracos da série até agora. E finalmente o Pickle Rick, que na minha opinião é um episódio muito bom, eu não colocaria no mesmo patamar que muitas pessoas colocam, eu não acho um dos melhores episódios da série, mas com certeza é o episódio mais clássico, é quase que o símbolo de Rick and Morty a essa altura. Então eu vou dar um pouquinho de crédito também para esse episódio por isso. Como eu disse, eu não colocaria entre os melhores, mas é um episódio muito competente e é um episódio icônico, né? Tanto que o próprio nome Pickle Rick já explica tudo que a gente precisa saber a respeito do episódio, além de ser a primeira participação da Doutora Wong, né, que a gente vê estrelada pela Susan Sarandon. E aí, entrando na quarta temporada, a gente tem o episódio Edge of Tomorrow, Rick Die, Rick Peach, né, que é o episódio dos Cristais da Morte do Morty, que também é um episódio sensacional, tem uma temática muito legal, né, é um episódio que a gente vê o Morty realmente saindo da casinha, né, digamos assim, virando um ser ali super poderoso. Então eu gostei bastante desse episódio e eu coloco ele entre os melhores, né, dentre esses 3 primeiros de cada temporada. E pessoal, se possível eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, tô tentando chegar a 250 mil inscritos, e se vocês se inscreverem eu vou mandar a minha arma de portais lá pro Rick, pra ele poder voltar a fazer as viagens entre as realidades. Depois do episódio The Old Man and the Seat, que é o episódio que o Rick tem um amigo, que o Rick tem a privada secreta dele. É um episódio muito bom, mas eu acho que é um episódio mais chatinho do que o normal, um pouco menos engraçado talvez, né? Eu acho que muitas pessoas concordariam com isso. Lembrando que se você discorda de qualquer opinião minha, obviamente cada um tem a sua opinião, é como escolher entre os filhos, né, qual é o favorito, porque eu gosto da maioria dos episódios de Rick and Morty, tem somente alguns que eu coloco um pouquinho atrás dos outros, justamente por isso eu tive a ideia de criar, né, essa categoria. E aí o terceiro episódio da quarta temporada é One Crew Over the Crocus Morty, que é o episódio do roubo, que é um episódio que aparece o Elon Musk,
Também é um episódio que eu gostei quando eu assisti, mas reassistindo eu acho um episódio bem chatinho de assistir. Só que revisitando, né, a quarta temporada, não é um episódio que me dá muita vontade de assistir. Sinceramente, as últimas vezes que eu reassisti a quarta temporada, eu até pulei esse episódio pra chegar em episódios melhores, então não tem nem como eu falar que é um dos meus favoritos da série. Eu gostei quando ele saiu, eu revisitei, eu fiz um vídeo de easter eggs aqui pra vocês, mas não foi um episódio que eu fiquei apaixonado. E aí a gente entra na quinta temporada, que na minha opinião, né, que na opinião da maioria das pessoas pelo menos, foi a pior temporada de Rick and Morty, ou pelo menos o pior começo de temporada de Rick and Morty, porque eu acho que o final da quinta temporada foi sensacional, e o primeiro episódio é More Dinner, Rick Andre, também conhecido como o episódio do Mr. Nimbus. Também é um episódio muito bom, é um episódio que eu adoro. Depois o segundo episódio é o Mortiplicity. É uma história legal, é um conceito interessante, é uma história das famílias ali, clones e etc. Mas, assim como eu falei para alguns dos episódios anteriores, não é um episódio que me dá muita vontade de revisitar, até porque fica meio confuso, né? As cenas são meio repetitivas, então também não é um episódio que eu adoro. E fechando, né, o terceiro episódio é um episódio que pra mim é salvo por alguns grandes momentos, que é o episódio da Planetina, né, Reconvenient Mort. Como eu falei, eu não gosto da Planetina, eu não gostei dessa temática, parecer super-herói no meio do episódio, mais uma vez, né, eles já tinham zoado em Vindicators, fizeram quase que uma paródia ali do Capitão Planeta, então eu colocaria entre os piores episódios ali de Rick and Morty até agora. Tem só alguns momentos envolvendo o Morty que pra mim são sensacionais, mas no geral não é um episódio tão marcante, porque quando eu penso na série, dificilmente eu penso nesse episódio da Planetina. E aí a gente entrou com o pé na porta, né, com o primeiro episódio, Solar Ricks, né, que é o episódio que as pessoas vão se lembrar como do Rick Prime, né, que a gente vê o Rick Prime, que cada um volta para sua realidade original. Eu achei o melhor primeiro episódio da série até agora, então vocês já podem ter alguma ideia, né, da colocação que esse episódio vai entrar. E aí a gente viu o lançamento de Rick, A Mort Well Lived, que, como eu falei várias vezes já, eu não coloco entre os melhores nem entre os piores. É o episódio do Roy, e também o episódio que a Summer faz um duro de matar. Novamente, né, teve algumas ideias muito boas. É um episódio bastante engraçado, mas no geral eu não colocaria entre os melhores, como vocês vão ver aqui no decorrer do meu ranking. E finalmente, o Basic Twinstinct, que eu tô vendo muitas pessoas falando que é o melhor, muitas pessoas falando que é o pior. Eu acho que quando a temporada terminar, muitas pessoas não vão se lembrar tanto assim desse episódio. É um episódio que vai ficar marcado, né, por causa do relacionamento entre as duas Beths, mas tirando isso, né, não tem nada tão marcante assim. Os videogames são engraçados, mas como eu falei, né, eu levei muito em consideração quais são os episódios mais marcantes, mais clássicos da série. Então, só resumindo agora de forma bem rápida o meu ranking, eu coloquei na primeira posição Solar Ricks, né, como eu falei, o episódio do Rick Prime. Depois, na segunda posição, o episódio Rick Shank Redemption, que é o episódio do Session Sauce, né? O episódio que a gente conhece o Rick Prime pela primeira vez. Depois, na terceira posição, Morty Night Run, que é o episódio do peido. Na quarta posição, Auto-Erotic Assimilation, que é o episódio da unidade. Depois eu coloquei na quinta posição Edge of Tomorrow, que é o episódio dos Cristais da Morte. Na sexta posição, More Dinner, Rick Andre, que é o episódio do Mr. Nimbus, na sexta posição. Aí na sétima posição eu coloquei o episódio do Pickle Rick, né? Então é um episódio que eu gosto bastante, é um episódio clássico. Aí na oitava posição, o Anatomy Park. Curiosamente, sempre que eu quero começar a rever a série, é um dos episódios que eu mais gosto de reassistir, porque eles fizeram praticamente a narrativa do Jurassic Park. Então é um episódio que eu gosto bastante. Depois, o episódio A Wrinkle in Time, que é o episódio do tempo dividido, né, o primeiro da segunda temporada. Depois o episódio The Old Man and the Seat, que é o episódio do banheiro do Rick. Finalmente, Basic Twinstinct, que é o último episódio que a gente assistiu, então eu gostei bastante do episódio. Na 12ª posição, o episódio Lawnmower Dog, que é o episódio dos cachorros lá que eles dominam a Terra. Na 13ª posição, o episódio passado, que é o episódio que a Summer faz um duro de matar, né? Ou Rick, A Mort Well Lived. Na 14ª posição, o Mortiplicity, que é o episódio das famílias. Na 15ª posição, o episódio da Planetina, né? Ou Reconvenient Mort.
Na 16ª posição, o episódio piloto ou o episódio das sementes. Como eu disse, o episódio piloto é quase um esqueleto da série, mostra o potencial de Rick and Morty, mas como um episódio é bem simples, é bem aquilo que a gente vê em praticamente todos os episódios, só que somente como pano de fundo. Nesse episódio é o episódio inteiro. Eu sei que era o primeiro, que era o piloto, mas não dá pra gente desconsiderar que se a gente assistir todos os episódios na sequência, esse é um dos mais fraquinhos. Aí na 17ª posição, Rick Man's in the Stone, ou o episódio do Mad Max, que é um episódio que eu gosto um pouquinho, mas é um daqueles episódios que eu praticamente não reassisto. E finalmente, na 18ª posição, pra mim, o episódio mais fraquinho de todos, dentre esses 3 primeiros, é o episódio One Crew Over the Crocus Mort, que é o episódio do roubo lá, né, da 4ª temporada. Então, como ficou a classificação da temporada? Como eu disse, eu usei esses rankings para tomar a decisão, mas eu não levei somente em consideração, né, esses números, justamente porque eu levei em consideração o que eu penso a respeito da temporada. Então, para mim, né, eu devo admitir que eu concordo com muitos de vocês. A 5ª temporada teve o pior início. Se a gente levar tudo isso que eu falei em consideração, eu acho que a 5ª temporada foi o pior início, mas teve um dos melhores finais. Então eu não colocaria a 5ª temporada como a pior de Rick and Morty até agora, mas com certeza o início da série foi bem fraquinho. Depois, na 5ª posição, invertendo de posição, né, eu vou explicar pra vocês depois, eu coloquei a 4ª temporada. Então na 5ª posição ficou a 4ª temporada, que também é um começo de temporada muito bom, na minha opinião, mas eu acho que os outros ficam um pouquinho acima. Depois, na 4ª posição, eu coloquei a 1ª temporada, que teria ficado na 5ª posição, se a gente analisar somente o ranking que eu fiz, só que a 1ª temporada, pra mim, é a 1ª temporada, é uma época que ninguém conhecia Rick and Morty, eu assistia, eu recomendava pros outros, então foi a época, talvez, que eu tenha ficado mais fissurado pela série. Eu comecei a fazer vídeos na 2ª temporada, só que na 1ª eu já assistia, eu pensava assim, eu nem vou fazer vídeos pro canal, porque eu acho que eu nem tinha canal na época da 1ª temporada, na verdade, só que nem adiantaria fazer, porque praticamente ninguém nem tinha ouvido falar de Rick and Morty aqui no Brasil. Então é uma época bastante nostálgica pra mim, eu adoro reassistir, principalmente o finalzinho da temporada, que eu acho sensacional. Em terceiro lugar, eu coloquei a 3ª temporada, que eu gosto muito, né, do episódio Rick Shank Redemption. Eu não gosto de Rick Man's in the Stone, por isso que derrubou bastante, e eu não adoro de paixão o Pickle Rick, né, eu gosto muito do episódio, eu acho um episódio muito icônico, mas como eu disse, né, tem 2 episódios que eu não colocaria entre os melhores, então isso acaba afetando um pouquinho, né, eu colocaria a 3ª bem próxima da 2ª, que é justamente pra mim o lançamento da 6ª temporada, né, esse início da 6ª temporada eu colocaria na 2ª posição. Então, por eliminação, vocês já devem ter entendido que pra mim o melhor início de temporada é justamente o início da 2ª. Todos os episódios estão no meu top 10, digamos assim, desses episódios, e eu acho que a 2ª temporada conseguiu equilibrar muito bem os temas de Rick and Morty, porque o Dan Harmon e o Justin Roiland estavam aprendendo, né, na 1ª temporada. Eu acho que na 2ª eles tiveram mais tempo, eles puderam contratar mais gente, eles conseguiram dar uma focada melhor, só que eles ainda tinham aquela paixão, digamos assim, de vamos provar que Rick and Morty pode ser um grande sucesso, porque a série ainda não tinha virado o fenômeno que virou na 3ª temporada, então acho que eles trabalharam mais duro ainda na 2ª, e eu acho que isso é mostrado nos episódios, né, eu gosto praticamente de todos os episódios da 2ª temporada, então por isso eu coloquei como o melhor início de temporada de Rick and Morty. Então, recapitulando, eu vou colocar aqui nos comentários, né, o meu ranking, e eu gostaria que vocês colocassem um de vocês, né, coloquem lá qual é o melhor começo de temporada, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º, que eu vou colocar o meu tanto na descrição quanto nos comentários. Então eu gostaria de saber de vocês, né, foi um vídeo meio trabalhoso de fazer, eu tive que pegar a imagem de cada um dos episódios, eu fiz esses gráficos, então como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da minha classificação, e eu gostaria que vocês me dissessem a sua. Então como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.